Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, conversas são sempre bem-vindas para qualquer tipo de entendimento. E isto foi o que se viu na manhã desta terça-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro convidou os presidentes dos outros poderes para um café da manhã no Palácio da Alvorada. Lá estavam sorridentes e amistosos os presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, o presidente do STF, Dias Toffoli, e, claro, o anfitrião Jair Bolsonaro, presidente da República, e os comensais convidados, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, o da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. O que foi divulgado é que todos vão trabalhar para uma espécie de pacto pela votação de matérias de interesse do país. O tal pacto, cujo esboço foi levado pelo presidente do Supremo, ainda precisa ser formalizado e onde deverá constar o que está sendo pactuado e como isto será concretizado. A primeira dúvida sobre isso surge do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao afirmar que só assinará alguma coisa após ouvir as lideranças partidárias na Câmara. Não me consta que Dias Toffoli tenha liderança para conduzir os demais ministros daquela corte a votarem em conjunto e de forma unânime qualquer matéria que por lá transite. Nem que Alcolumbre seja líder daqueles que podem representar a maioria do Senado. Se fez de mágico, inclusive, e tirou uma carta da manga e que podia ajudar a evitar o desastre absoluto do governo, a rejeição da MP 870 aprovada na Câmara, na votação em que os deputados devolveram o COAF para o Ministério da Economia e que provocou reação entre os apoiadores do governo. A carta, assinada por Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes e o próprio Sérgio Moro, pede que os senadores não modificassem a medida provisória, o que provocaria a devolução da matéria para a Câmara. O risco seria o de a medida não ser votada e fazer retomar a situação da época de Temer, com 29 ministérios e o COAF no Ministério da Justiça. Também é de razoabilidade supor que o pacto não tenha surgido em razão do que se viu nas ruas no domingo. Repito que a voz das ruas é importante, mas não tem tanta influência assim. Não resolve. O presidente Bolsonaro tem que conduzir o processo de mobilização de uma base sólida no Congresso. O primeiro passo pode ser a chamada de todo o PSL no Palácio e perguntar o que ele quer para unificar um discurso em defesa do governo e das medidas que permitem o crescimento da economia e a geração de empregos. Se conseguir isso, será um grande avanço. Confiar em Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para que liderem algum movimento de solidariedade ao governo e o que é o preciso é um risco. Sobre a liderança do Supremo Tribunal Federal, não se pode nem comentar. O pacto precisa se concretizar. E para isso acontecer, é preciso que todos estejam de acordo e tenham um máximo de desapego e temperança. Vocês ficam otimistas? Direto de Brasília, José Wojtchomas.